O cadeado enferrujado estourou com um som seco e o portão se abriu para um cenário que parecia impossível. Mais de 30 caminhões abandonados, afundados na terra, tomados por ferrugem, silêncio e descrédito. Para a cidade inteira, aquilo era um cemitério de gigantes. Motores colados, freios travados, sistemas destruídos pelo tempo. Gente mais nova, com equipe e máquina, já tinha tentado e foi embora sem levar nada. Mas naquele dia, um velho mecânico parou diante daquela frota esquecida, olhou cada cabine, cada chassi enterrado e fez uma promessa que arrancou risadas de todo mundo. Eu vou levar todos. O problema é que ele não estava enfrentando só sucata. Ele estava enfrentando anos de abandono, tentativas fracassadas e o maior inimigo de todos, o tempo, que transforma ferro em pedra. Cada parafuso travado era uma luta, cada peça ressecada, um risco. E a dúvida crescia a cada passo. Será que algum daqueles motores ainda poderia voltar à vida? Porque no dia em que o primeiro gigante tentasse respirar, o silêncio daquele pátio iria acabar. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários. Tudo começou naquele pátio nos fundos da antiga transportadora que tinha fechado as portas ainda no final da década de 90, quando o dono adoeceu e os filhos não quiseram saber da lida pesada com o diesel e com a poeira das estradas de chão que cortavam a região naquela época. Era um terreno grande, de chão batido, que com o passar dos anos foi sendo tomado por um mato seco e por aquelas trepadeiras que parecem abraçar o ferro até sufocar tudo o que um dia teve vida e movimento. Quem passava pela estrada de terra, que margeava o muro baixo de chapas galvanizadas, só via o que o tempo tinha deixado para trás, um amontoado de cabines desbotadas e carrocerias de madeira, que já estavam apodrecendo por causa da chuva e do sol implacável do interior que não perdoa nem o aço mais temperado. O sol por ali não só ilumina, ele pesa. E naquela tarde de terça-feira, o calor fazia a imagem do horizonte tremer sobre o asfalto distante. Mas dentro do pátio, o que se sentia era um silêncio absoluto, daquele tipo que só existe onde as máquinas pararam de trabalhar há muito tempo. No meio de tudo aquilo, estavam os caminhões, enfileirados como soldados esquecidos de uma guerra que ninguém mais lembrava o nome. Eram mais de 30 unidades, a maioria Scania 111, os famosos jacarés que tanto puxaram carga por esse Brasil afora, misturados com alguns Mercedes-Benz 1113 que ainda ostentavam nas portas o logotipo desbotado da empresa. Os pneus estavam todos enterrados, quase 10 centímetros no chão, que virou pedra de tanto sol. E as câmaras de ar já não guardavam mais nada além de lembrança, deixando as rodas assentadas diretamente na terra seca. A ferrugem não era só uma mancha, era uma crosta grossa, cor de sangue seco, que cobria os paralamas e as escadas de acesso às cabines, dando a impressão de que se alguém encostasse o dedo ali com um pouco mais de força, o metal se desfaria em farelo. As calhas das portas estavam cheias de folhas secas e ninhos de passarinho que já tinham sido abandonados há muitas estações. E o cheiro que subia quando o vento soprava era uma mistura de mato queimado com o ranço do óleo diesel velho que ainda restava no fundo dos tanques de alumínio. O povo da cidade costumava dizer que aquele lugar era um cemitério de elefantes, e que quem entrasse ali só sairia com prejuízo ou com tétano, porque para os entendidos da região, aqueles motores já tinham se tornado uma peça única, com o bloco de tanto tempo parados, sem um pingo de lubrificação ou um giro de virabrequim. A situação era de um abandono que doía nos olhos de quem entendia de mecânica, porque a gente sabe que o ferro parado sofre mais do que o ferro que trabalha. E ali o tempo tinha agido com toda a sua força bruta. Foi nesse cenário, cercado pelo descrédito de quem olhava de longe,
que um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, daquelas que têm a graxa entranhada nos poros e não sai nem com sabão de cinza, resolveu encostar o seu jipe velho no portão enferrujado. Ele não tinha pressa, desceu do veículo com um movimento calmo de quem já viu muita coisa quebrar e muita coisa ser consertada no meio do nada. Ajeitou o chapéu de palha para proteger os olhos da claridade excessiva e ficou ali, parado na frente do cadeado que já era uma peça só de ferrugem com a corrente. Ele não olhava para os caminhões como se fossem sucata ou quilo de ferro velho para ser derretido. O olhar dele era de quem estava fazendo uma leitura técnica, avaliando o alinhamento dos chassis, a integridade das cabines por baixo da sujeira e o estado das suspensões que ainda seguravam o peso morto das máquinas. Enquanto isso, na venda do seu Sebastião, que ficava logo ali na esquina, o comentário já corria solto entre os que bebiam o café da tarde no copo americano, dizendo que tinha aparecido mais um louco querendo comprar briga com o tempo. Eles riam baixo, comentando que nem se o sujeito fosse um santo, ele conseguiria tirar um caminhão dali rodando, quanto mais levar a frota inteirinha, como ele tinha dado a entender na conversa rápida que teve com o herdeiro da transportadora dias antes. O silêncio do pátio só era quebrado pelo estalo do metal que dilatava com o calor e pelo barulho das botas do homem esmagando os galhos secos enquanto ele caminhava devagar entre as máquinas, parando diante de cada uma delas, encostando a mão na lataria quente e sentindo a alma de cada bruto que estava ali dormindo. Ele sabia que o desafio era gigante, que a borracha das mangueiras já devia estar quebradiça como vidro e que as juntas dos motores provavelmente tinham se transformado em pedra, mas ele não dizia nada, apenas observava. O ar ali dentro era pesado, carregado de uma poeira fina que subia a cada passo e que grudava no suor do rosto, mas o homem não parecia se importar. Ele abriu o capô de um dos jacarés, um movimento que exigiu um esforço considerável porque as dobradiças estavam travadas, e o som do metal rangendo ecoou por todo o terreno, assustando as poucas maritacas que descansavam nos galhos de uma mangueira próxima. O que ele viu lá dentro foi um motor coberto por uma camada de pó cinzento, com teias de aranha que iam de um lado a outro do cabeçote. Mas os olhos dele buscavam os detalhes que ninguém mais via, como a ausência de vazamentos graves e a integridade das polias. Ele sabia que para o resto do mundo aquilo era lixo, mas para quem conhece o som de um motor diesel de verdade, aquilo era um tesouro escondido sob camadas de esquecimento. O dia estava caindo. A sombra dos caminhões começou a se alongar pelo chão de terra, criando desenhos compridos e escuros que faziam a frota parecer ainda maior e mais pesada do que realmente era. Ele deu a volta completa em todos os veículos, anotando mentalmente o que cada um precisaria, sem usar papel ou caneta, apenas confiando na memória de quem passou a vida inteira dentro de fossos de oficina e debaixo de chassis de carretas. Quando ele finalmente voltou para o portão, o sol já estava num tom de laranja quase vermelho, típico das tardes secas do interior. E o silêncio parecia ainda mais profundo, como se o pátio estivesse prendendo a respiração para ouvir o que o homem tinha a dizer. Ele olhou para trás uma última vez, passou a mão suja de fuligem na calça de brim e soltou uma respiração pesada, não de desânimo, mas de quem estava calculando a força que teria que empregar ali nos próximos meses. O povo da venda ainda olhava de longe, curiosos para ver a reação de quem tinha acabado de encarar de perto o tamanho do prejuízo, mas o homem apenas entrou no seu jipe e deu a partida, deixando para trás uma nuvem de poeira e a certeza de que algo muito grande estava para começar naquele lugar, onde todos achavam que a história já tinha terminado há muito tempo. Ele não buscava facilidade, buscava o que o trabalho honesto e a paciência de mecânico podem extrair do que parece perdido.
E aquela frota de caminhões, apesar de parecer morta, ainda guardava em seu íntimo a força bruta que um dia moveu o progresso daquelas bandas. Bastava saber como acordar os gigantes que dormiam sob o mato e a ferrugem. No dia seguinte, o sol mal tinha apontado no horizonte, tingindo o céu com aquele tom de violeta que logo vira um laranja ardido. E o velho já estava de volta no portão da transportadora com o seu jipe, estacionando de um jeito que a luz dos faróis ainda pegava de soslaio a corrente enferrujada que ele precisaria enfrentar. Ele desceu do carro sem fazer barulho, apenas o som da bota batendo no chão de terra e o clique seco da porta fechando, e ficou ali por 1 minuto, sentindo o ar fresco da manhã antes que o mormaço tomasse conta de tudo, porque ele sabia que a partir do momento em que passasse daquele portão, o tempo passaria a correr contra ele e contra o bolso. Tirou do bolso um molho de chaves que parecia pesar 1 quilo, escolheu a que tinha o brilho de latão mais gasto e, com um jeito de quem conhece o segredo de cada engrenagem, colocou no cadeado, que estava marrom de tanta oxidação, despejando um pouco de óleo fino que ele trazia num frasco de adoçante reaproveitado, esperando o líquido penetrar no mecanismo travado pelo descuido de décadas. Quando o cadeado finalmente cedeu, fazendo um estalo metálico que pareceu um tiro naquele silêncio matinal, a corrente deslizou pelos elos com um som pesado, caindo no chão e levantando uma pequena nuvem de poeira que ficou suspensa no ar parado. O portão rangeu tanto que as dobradiças pareciam gritar por socorro, mas ele abriu o espaço necessário para o homem entrar naquele reino de ferro e silêncio onde o problema agora tinha nome, sobrenome e um peso de toneladas sobre cada eixo enterrado. Ele caminhou direto para o primeiro caminhão da fila, um Scania 111 de cabine laranja, que um dia deve ter sido o orgulho de algum estradeiro, e parou na frente da grade dianteira, olhando para o emblema que estava descascando e revelando o metal por baixo da pintura. O primeiro grande problema não era a aparência, porque lataria a gente lixa e pinta. O problema de verdade estava escondido onde os olhos não alcançam de primeira, no coração daquelas máquinas que tinham sido desligadas pela última vez sem nenhum preparo para o sono eterno. Ele subiu no estribo, que gemeu sob o seu peso, mas não cedeu, e abriu a porta do motorista com cuidado para não quebrar a maçaneta de plástico ressecado que o sol tinha deixado quebradiça como casca de ovo. O cheiro lá dentro era um soco no estômago, uma mistura de mofo acumulado, estofamento podre e o farelo de espuma que as formigas tinham carregado para dentro dos forros das portas. Mas o homem nem piscou. Apenas sentou no banco que soltou uma nuvem de pó e tentou girar o volante, que estava duro, como se estivesse soldado na coluna de direção. Foi ali que ele percebeu a profundidade do buraco onde tinha se metido, porque se o volante estava naquele estado, o sistema de embuchamento e as barras de direção deviam estar fundidas pela falta de graxa e pela umidade que subia do chão de terra toda a noite. Ele desceu, pegou uma chave de fenda grande no bolso da calça e foi para o motor, abrindo o capô com um solavanco que fez cair um ninho de marimbondos secos no chão. E a primeira coisa que fez foi puxar a vareta do óleo para ver o que o tempo tinha feito com o lubrificante. O que saiu de lá não era óleo, era uma espécie de graxa preta e espessa. Uma borra que mais parecia piche e que não escorria. Ficava grudada no metal como uma maldição, indicando que o motor provavelmente estava colado por dentro, com os anéis dos pistões abraçados nas camisas de um jeito que nem a força bruta de um trator conseguiria girar. Ele passou o dedo naquela substância, sentindo a textura áspera de quem tem areia ou limalha misturada no meio, e sabia que cada um daqueles 30 caminhões teria uma surpresa parecida guardada sob o cabeçote. O sol começou a esquentar as chapas de metal e o pátio começou a estalar, aquele barulho característico de dilatação que faz parecer que os caminhões estão se espreguiçando, mas era um movimento falso, porque a realidade
era de uma imobilidade assustadora. Ele olhou para os tanques de combustível e sentiu o cheiro do diesel, que tinha virado com o tempo, transformando-se num verniz fedido que entope bicos injetores e trava a bomba injetora com uma cola que só sai com solvente forte e muita paciência. Na venda do seu Sebastião, os primeiros fregueses já chegavam e apontavam para o pátio, dando risada e comentando que o velho ia precisar de um guindaste e de um milagre para tirar até o primeiro caminhão dali, porque na cabeça deles, o que o tempo resolveu levar, homem nenhum traz de volta. O problema real era técnico e era físico. Envolvia mangueiras de ar que se desmanchavam ao toque, transformadas em canudos de plástico quebradiço, e cuícas de freio que deviam estar com as molas internas podres de ferrugem, o que significava que mesmo se ele conseguisse fazer o motor roncar, o caminhão não sairia do lugar, porque as lonas estavam soldadas nos tambores pelo tempo e pela oxidação galopante. Ele se agachou perto de um dos diferenciais. O metal estava tão quente que ele sentia o calor irradiando no rosto e viu que o retentor tinha estourado há anos, deixando o óleo escorrer e permitindo que a umidade entrasse na carcaça, o que provavelmente tinha transformado as engrenagens num bloco de ferrugem só. Não era apenas um caminhão com defeito. Era uma frota inteira que tinha se tornado parte da terra, com as raízes do mato enroladas nos cardãs e as formigas fazendo cidades inteiras dentro dos painéis de instrumentos, roendo cada fio elétrico que encontravam pelo caminho até não sobrar nada além de cobre nu e curto-circuito garantido. Ele pegou uma estopa suja, limpou as mãos e sentou no para-choque de um Mercedes 1113, olhando para o horizonte e calculando mentalmente quantos jogos de juntas, quantos litros de desengripante e quanta força de vontade ele teria que gastar antes de ouvir o primeiro estalo de um motor tentando acordar. O cenário era de derrota para qualquer um que tivesse um pingo de juízo, porque o custo das peças e a mão de obra necessária para reverter aquele quadro pareciam ultrapassar de longe o valor de mercado de qualquer um daqueles brutos. Mas o olhar do velho não era de quem estava fazendo conta de padeiro. Era o olhar de quem estava decifrando um enigma técnico que o tempo tinha imposto. Ele sabia que o maior inimigo ali não era a ferrugem, era o descrédito e a inércia, e que para vencer aquela batalha ele teria que desmontar não só as máquinas, mas a ideia de que o que está parado está morto, embora a cada parafuso que ele tentava girar com a mão e encontrava resistência absoluta, a dúvida tentasse se instalar como a poeira que não parava de subir. O calor do meio-dia começou a pesar nos ombros e o suor escorria por baixo do chapéu, mas ele permanecia ali, no meio do pátio, cercado por 30 problemas gigantescos que ninguém no mundo queria resolver, sentindo o cheiro do ferro quente e o peso da responsabilidade de quem disse que levaria tudo, sabendo que as palavras agora precisariam ser sustentadas por braços cansados e por uma inteligência que só quem passou a vida entre chaves de boca e graxa possui de verdade. Cada caminhão ali representava uma história interrompida e um desafio técnico que parecia impossível, com sistemas de freio a ar que eram verdadeiras armadilhas de vazamentos e fiações que eram labirintos de fios ressecados. Mas o velho não se apressava. Ele apenas olhava, tocava e entendia que a solução não viria na pressa, mas na observação minuciosa de cada detalhe que o tempo tentou apagar. Ele pegou uma marreta de borracha na caixa de ferramentas e deu uma batida seca no tambor de freio de um dos eixos traseiros. O som foi um toque surdo, sem vibração, sinal claro de que tudo ali dentro era uma massa sólida de metal e ferrugem.
Um problema que exigiria muito mais do que apenas força, exigiria o conhecimento de quem sabe onde o metal cede e onde a paciência precisa ser maior do que o cansaço que já começava a dar as caras no fim daquela manhã de avaliação e de constatação de que a jornada seria muito mais longa e tortuosa do que qualquer um poderia imaginar de fora daquele pátio esquecido. O sol de meio-dia não tem amizade com ninguém, principalmente com quem resolveu encarar aquele pátio cheio de ferro velho e história mal resolvida. E o velho sabia muito bem disso enquanto procurava uma sombra qualquer, debaixo daquela mangueira carregada de poeira que ficava perto do que um dia foi o escritório da transportadora. Ele sentou num toco de madeira, limpou o suor da testa com as costas da mão e ficou ali, quieto, olhando para aquele mar de cabines alaranjadas e brancas, lembrando que ele não era o primeiro a tentar a sorte ali dentro, porque aquele lugar já tinha cuspido muita gente que se achava entendida de mecânica, mas não tinha a paciência de esperar o tempo do metal. 3 anos atrás, quando a notícia de que os caminhões seriam vendidos por um preço de ocasião correu às oficinas da região, apareceu um sujeito de fora. Diziam que era de uma cidade grande, com um comboio de guinchos e uma equipe de rapazes novos, todos usando uniformes limpos e carregando maletas de ferramentas que brilhavam tanto que chegavam a ofuscar a vista. O povo da venda do seu Sebastião conta até hoje que esse rapaz chegou cheio de si, dizendo que em uma semana não sobraria um pneu sequer naquele pátio e que ele tinha a tecnologia necessária para fazer qualquer motor diesel roncar, com apenas um toque de botão e uns sprays de partida rápida. O velho lembrava de ter passado por ali naquela época e visto a agitação, o barulho de compressores portáteis tentando encher pneus que já tinham se tornado parte da terra e o desespero daqueles meninos tentando soltar parafusos de roda que o tempo tinha soldado com uma força que nenhuma parafusadeira pneumática de última geração conseguia vencer. Esse pessoal da cidade costuma achar que a força está na máquina, mas, na verdade, a força está no jeito que você conversa com a peça, e aquele pessoal não sabia conversar. Tentaram puxar um dos Scania 111 com um trator de esteira, sem nem antes verificar se as cuícas de freio estavam travadas ou se os diferenciais tinham óleo, e o resultado foi um estalo tão alto que parecia que o mundo estava rachando ao meio, quando o cardan se partiu como se fosse um graveto de vidro, chicoteando contra o assoalho da cabine e deixando um rastro de destruição que só serviu para desvalorizar ainda mais o que já estava sofrido. Depois de 3 dias debaixo daquele mesmo sol, com 2 ferramentas quebradas e 3 pneus estourados na tentativa de encher, o sujeito do uniforme limpo recolheu o que sobrou da sua empáfia, carregou os guinchos e foi embora sem levar nada além de um prejuízo grande e a fama de falastrão, deixando para trás um rastro de parafusos espanados e a certeza de que aqueles caminhões estavam amaldiçoados. Teve outro também, um mecânico de meia idade da região, homem que trabalhava com trator de esteira e máquina pesada, que jurou que ia tirar pelo menos os motores dali para vender as peças. Mas na segunda tentativa de girar o motor de um Mercedes 1113, usando uma alavanca de 2 metros, ele sentiu o estalo seco no seu próprio braço antes de ouvir qualquer movimento no bloco. E saiu dali, dizendo que o ferro tinha virado pedra e que só o fogo do maçarico resolveria aquele problema. O velho pensava nessas histórias e sentia o peso do desafio, porque ele via os sinais desses fracassos espalhados pelo chão, como marcas de uma batalha perdida que ele agora resolvia retomar. Ele via as marcas de tentativas de solda mal feitas, os restos de latas de desengripante vazias jogadas pelo canto e até uma chave de boca que alguém esqueceu pendurada num parafuso de sangria de uma bomba injetora, agora tão enferrujada quanto o próprio caminhão.
O problema desses que tentaram antes é que eles não respeitavam o tempo que a máquina levou para parar, queriam que ela voltasse à vida no estalar de dedos, sem entender que o óleo diesel, quando fica parado por 10, 15 anos, cria uma crosta que é pior que cola de sapateiro, e que tentar forçar um pistão que está abraçado na camisa é o mesmo que tentar quebrar uma parede com a testa. Ele observava um dos caminhões onde alguém tinha tentado usar éter para dar a partida, e dava para ver a marca da fumaça preta que saiu pelo coletor e a junta do cabeçoto que provavelmente tinha se desintegrado na hora, um erro primário de quem tem pressa e não tem conhecimento técnico de verdade. O sol continuava castigando o pátio, e o velho percebeu que a terra ao redor dos pneus estava marcada por tentativas frustradas de cavar o chão. Gente que achou que bastava uma pá e um pouco de suor para libertar os eixos. Mas não entenderam que o peso de um bruto daqueles, somado ao tempo de assentamento, cria uma espécie de vácuo que prende a borracha como se ela tivesse sido fundida no cascalho. Cada fracasso anterior tinha deixado uma cicatriz naquelas máquinas, tornando o trabalho do velho ainda mais difícil, porque ele não teria apenas que lidar com a ação da natureza, mas também com a burrada de quem tentou resolver as coisas na base da ignorância. Ele levantou do toco, limpou a poeira da calça e foi até o seu jipe, pegando uma garrafa térmica de café que já estava meio morno, mas que tinha aquele gosto forte de quem precisa de energia para o que vem pela frente. Ele sabia que o segredo não estava na força bruta, nem nas ferramentas eletrônicas que os meninos de hoje em dia usam, mas sim na observação dos pequenos detalhes, como o jeito que uma arruela de pressão se comporta ou o som que o metal faz quando você dá uma batida de leve com o cabo de uma chave de fenda. Enquanto tomava o café, ele viu um movimento na estrada de terra e percebeu que alguns curiosos da cidade estavam parados no acostamento, provavelmente esperando para ver o momento em que ele também jogaria a toalha e sairia dali derrotado como os outros. Eles não sabiam que para aquele homem o fracasso dos outros não era um aviso para parar, mas sim um manual do que não fazer, um mapa das armadilhas que ele precisaria contornar com calma e precisão. Ele olhou para as suas mãos, cheias de cicatrizes de anos de oficina, e soube que a primeira coisa a fazer não seria girar uma chave, mas sim começar um processo de limpeza e lubrificação, que poderia levar dias, talvez semanas, antes mesmo de pensar em colocar uma bateria em qualquer um daqueles chassis. O cheiro de mato seco e ferro quente era o que ele respirava, e a visão daquelas máquinas silenciosas era o que ele tinha como companhia, enquanto o sol começava a descer lentamente, avisando que o primeiro round daquela luta contra o impossível estava só começando e que a resistência do ambiente seria muito maior do que qualquer manual técnico poderia prever. O velho não tinha pressa, porque ele sabia que a máquina sente a pressa do dono e se vinga travando onde dói mais, e ele não estava ali para ser dono, estava ali para ser o mestre que traria de volta o som do progresso para aquele pátio que o mundo já tinha dado como morto e enterrado, sob a poeira do tempo e o descrédito dos ignorantes que acham que o ferro não tem memória nem vontade própria. O silêncio do lugar parecia zombar dele, ecoando os nomes de todos que falharam ali antes. Mas o velho apenas guardou a sua garrafa de café, pegou um pincel velho e um pote de querosene e começou a caminhar em direção ao primeiro Scania da fila, com o passo firme de quem sabe que a história não se escreve com gritos, mas com o silêncio do trabalho bem feito e a paciência de quem conhece cada segredo escondido sob a ferrugem. A partir dali, o que importava não era o que os outros deixaram de fazer, mas o que ele seria capaz de realizar com a ponta dos dedos e o conhecimento que o tempo lhe deu, sabendo que cada parafuso que soltasse seria uma pequena vitória contra o destino que todos diziam ser inevitável para aquelas máquinas maravilhosas que agora dependiam unicamente da sua teimosia
e da sua sabedoria de mecânico de estrada. O sol já tinha passado um pouco do rumo do meio-dia, quando o velho finalmente resolveu que era hora de parar de olhar e começar a mexer na ferida, porque olhar demais para um problema só faz ele crescer na cabeça da gente. E ele sabia que o ferro não se intimida com pensamento, só com o peso da ferramenta e o cheiro do solvente que corta a sujeira. Ele caminhou até a traseira do seu jipe, um veículo que também já tinha vivido seus dias de glória, mas que ainda mantinha a dignidade de quem nunca negou fogo em subida de serra, e abriu a tampa traseira que rangeu com um som seco, revelando uma caixa de ferramentas que parecia um baú de tesouro para quem entende do riscado e sabe o valor de um aço bem temperado. Não eram ferramentas novas, daquelas que a gente vê em vitrine de loja de shopping e que brilham sem nunca ter visto uma gota de óleo. Eram chaves de boca e de estria que tinham o cabo gasto pelo suor das mãos e pela força dos anos, algumas com a marca de impacto de martelo na extremidade, sinal claro de que já tinham enfrentado muito parafuso teimoso em beira de estrada e debaixo de chuva. Ele pegou um macacão de brim azul, já tão desbotado que em alguns pontos de dobra parecia cinza, e que carregava o cheiro permanente de óleo de motor e estopa usada, e vestiu por cima da roupa com a calma de quem coloca uma armadura para uma batalha que sabe que vai ser longa, suada e cheia de resistência. O primeiro passo dado naquele pátio não foi tentar ligar nada, nem forçar qualquer engrenagem. Foi o trabalho da limpeza. Porque o mecânico que se preza e que aprendeu o ofício no chão de terra, sabe que a sujeira esconde o defeito, mascara a trinca e engana o diagnóstico mais apurado. Então ele pegou um balde de metal amassado, encheu com uma mistura de querosene e um pouco de óleo diesel que ele trouxe em galões plásticos bem vedados, e selecionou um pincel de cerdas duras que já estava gasto, pela metade de tanto esfregar carcaça de caixa de câmbio. Ele voltou para o Scania laranja, aquele que parecia ser o líder daquela manada esquecida e que ostentava a cabine avançada com uma imponência que o tempo não conseguiu derrubar de todo, e começou a pincelar o bloco do motor, logo abaixo da bomba injetora, onde a crosta de terra e óleo seco era tão grossa que parecia uma casca de árvore centenária ou uma camada de asfalto frio. O cheiro do querosene subiu forte com o calor, misturando-se ao bafo quente que saía do metal exposto ao sol. E aos poucos, conforme o pincel ia trabalhando em movimentos curtos e firmes, a cor original do motor ia aparecendo, aquele verde escuro clássico da Scania que parecia pedir socorro debaixo de tanta negligência e abandono. Era um trabalho de paciência, quase de arqueólogo, tirando camada por camada de sujeira, revelando as mangueiras de retorno que estavam ressecadas e duras como galhos secos e os caninhos de aço dos bicos que brilhavam timidamente sob a luz do sol, conforme a gordura velha era dissolvida pelo solvente. Ele sentia o peso do pincel e o esforço nos tendões do antebraço, um cansaço bom de quem está finalmente agindo, em vez de apenas planejar, e cada centímetro de metal limpo era como uma pequena área recuperada do esquecimento total que aquele lugar representava. O mato seco debaixo do caminhão incomodava bastante, pinicando as pernas e os braços quando ele precisava se inclinar mais para alcançar as partes baixas do bloco e as polias da frente. Mas ele não arredava o pé, mantendo o ritmo constante de quem não tem patrão, para dar satisfação nem pressa de chegar em lugar nenhum. Apenas o compromisso silencioso com a máquina que um dia foi o sustento de muita gente. Ele limpou o copinho de vidro da bomba alimentadora, que estava tão escuro e impregnado que nem dava para ver o filtro de tela lá dentro, e quando finalmente conseguiu soltar a borboleta de aperto com a ponta dos dedos, o cheiro de diesel podre que saiu dali era de revirar o estômago de quem não está acostumado com a lida.
mas para ele era apenas um sinal químico de quanto tempo a vida estava estagnada naqueles dutos. Ele lavou a tela com cuidado milimétrico, usando um pouco de gasolina que trazia num frasco menor para tirar a goma que o diesel velho forma, e viu que o sedimento que estava acumulado no fundo era uma mistura fina de ferrugem vinda do tanque e uma borra preta que parecia chiclete mastigado e que vedava qualquer tentativa de passagem de combustível. Isso explicava por que os outros que tentaram antes tinham falhado miseravelmente. Eles tentavam forçar a partida e a passagem do combustível por canais que estavam entupidos por anos de decomposição química e oxidação interna. E o velho sabia que, sem limpar cada veia daquele sistema, o coração do bruto nunca voltaria a bater, por mais que se usasse éter ou baterias novas. Ele passou a tarde inteira naquela lida solitária, limpando os filtros, soltando as abraçadeiras de fita que insistiam em quebrar com o primeiro toque da chave de fenda e substituindo-as por outras que ele trazia numa caixa de madeira cheia de miudezas e parafusos de aço inox. O suor escorria pelo rosto curtido pelo tempo e pingava no bloco que agora estava limpo, criando pequenas marcas claras que logo secavam com o calor intenso que emanava da chapa. E as mãos já estavam negras de graxa velha, aquela que entra debaixo das unhas e parece que faz parte da pele. Mas ele olhava para o resultado do trabalho e sentia uma satisfação que não se explica com palavras, só com o olhar. Ele não estava apenas limpando um motor de 6 cilindros, ele estava restabelecendo a dignidade de uma engenharia que foi projetada para durar 100 anos e que estava sendo humilhada pelo mato, pela poeira e pelo descaso de quem não conhece o valor do trabalho. O barulho do pincel batendo de leve no metal e o som do querosene respingando no fundo do balde eram os únicos ruídos naquele canto do pátio, enquanto o resto da frota continuava observando tudo, silenciosa, como se cada caminhão estivesse esperando a sua própria vez de ser resgatado daquela imobilidade forçada. De vez em quando, ele parava por 1 minuto para esticar as costas, sentindo a coluna reclamar daquela posição curvada que o trabalho de mecânico exige de quem já passou dos 60, olhava para o céu e via que os urubus ainda sobrevoavam o pátio em círculos lentos, talvez achando que ele fosse apenas mais um resto de carcaça ali no meio. Mas ele voltava ao trabalho com mais vontade ainda, porque cada peça que ele deixava limpa era um passo a menos para o dia em que o silêncio seria quebrado pelo ronco característico do DS-11. Ele pegou uma espátula pequena e começou a raspar a junta da tampa de válvulas, que estava tão seca que saía em pedaços quebradiços como se fosse cerâmica velha. E ali ele pôde ver os balancins cobertos por uma fina película de óleo, que por um milagre da mecânica ainda parecia ter alguma viscosidade e cor de lubrificante, o que deu a ele um pingo de esperança real de que o interior do motor não estivesse tão castigado quanto o exterior sugeria. O sol começou a baixar no horizonte. As sombras dos eixos traseiros se alongaram pelo chão de terra, criando desenhos compridos, e ele percebeu que o primeiro dia de trabalho braçal estava chegando ao fim, mas ele não sentia vontade de parar. O corpo pedia descanso, mas a mente já estava lá na frente, calculando a sangria do sistema e a verificação das baterias de 150 amperes que ele teria que carregar para lá. Ele recolheu o material com o cuidado de quem guarda instrumentos de cirurgia, limpou o pincel no trapo de estopa e olhou uma última vez para o motor antes de fechar o capô. Agora, aquele pedaço de ferro tinha uma aparência completamente diferente. Não era mais um pedaço de sucata abandonado, era um motor de caminhão que estava sendo devidamente preparado para voltar à vida e à estrada. Ele sabia que o povo da venda do seu Sebastião ainda devia estar comentando sobre ele, talvez até fazendo bolão para ver quantos dias ele duraria ali antes de sumir sem dar notícia.
mas ele não se importava nem um pouco com a opinião de quem só enxerga a ferrugem por fora e não entende a mágica que acontece dentro de um cilindro, quando o ar é comprimido e o diesel explode na hora exata. Ele fechou a tampa traseira do jipe, guardou o macacão sujo numa bolsa de lona e ficou ali por um instante no escuro que começava a chegar, apenas respirando o cheiro de querosene, diesel e terra molhada, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a leveza de quem sabe exatamente o que está fazendo com as mãos. A lida tinha começado de verdade, e agora não tinha mais volta nem arrependimento. Era ele contra o tempo, contra a oxidação galopante e contra o descrédito de uma cidade inteira que já tinha esquecido o que aqueles caminhões eram capazes de carregar quando tinham um homem de verdade cuidando da manutenção. Amanhã seria o dia de enfrentar o sistema de ar. As mangueiras que levavam o fôlego para os freios e para a suspensão, e ele sabia que ali o buraco seria muito mais embaixo, com válvulas relé travadas pela umidade e tanques de expansão cheios de água de condensação de 10 anos atrás, mas ele dormiria o sono dos justos, sabendo que o primeiro passo, o mais difícil de todos, que é o de começar, já tinha sido dado com a firmeza de quem não teme o trabalho sujo, nem o desafio de trazer o passado de volta para o presente. As estrelas começaram a aparecer no céu limpo do interior e o pátio mergulhou numa escuridão profunda, onde apenas as silhuetas dos caminhões se destacavam contra o horizonte roxo. Mas para o velho, cada uma daquelas sombras agora tinha uma promessa de movimento, e o cheiro de diesel que ficou impregnado na sua pele era o perfume da vitória que ele ia construir, parafuso por parafuso, dia após dia, até que o último daqueles gigantes cruzasse o portão rodando por conta própria. Ele deu a partida no jipe. O motor a gasolina respondeu de pronto com um som regular, e ele saiu devagar pelo caminho de cascalho, deixando para trás o silêncio que ele jurou que ia quebrar de vez, com a certeza absoluta de que a velhice não é o fim para quem ainda tem óleo nas veias, e a coragem de enfrentar o que os outros chamam de impossível. O caminho até a pensão onde ele estava ficando era curto, mas a cabeça dele não parava de trabalhar, revisando cada detalhe do que viu e preparando a lista de peças que ele teria que buscar na cidade vizinha, porque ele sabia que a partir de agora, cada minuto contava e cada peça trocada era um sopro de vida naquele cemitério de elefantes que ele resolveu transformar em um pátio de embarque novamente, custasse o que custasse em suor e paciência de mecânico velho. Quando ele chegou no quarto da pensão, a primeira coisa que fez foi lavar as mãos com sabão de coco e uma escovinha, mas a marca da graxa continuava ali, firme, como uma medalha de honra de quem passou o dia inteiro servindo ao ferro e à mecânica, e ele sorriu sozinho no espelho, sabendo que o jogo tinha apenas começado e que ele ainda tinha muita lenha para queimar antes de se dar por satisfeito com aquela frota que ninguém mais queria, mas que ele via como o seu maior desafio e a sua maior obra. Naquela quarta-feira, o dia amanheceu com uma cerração baixa que cobria os eixos dos caminhões, dando a impressão de que a frota estava flutuando num rio de fumaça branca. Mas quem conhece o trecho sabe que esse tipo de névoa é sinal de que o sol vai vir com força dobrada antes das 10 da manhã. O velho chegou mais cedo do que nos dias anteriores, trazendo na caçamba do jipe um pequeno compressor de ar portátil tocado a gasolina. Uma máquina barulhenta, mas valente, que ele mesmo tinha montado usando um motor de cortador de grama e um cabeçote de caminhão antigo. O silêncio do pátio foi quebrado pelo puxão seco na corda de partida do motorzinho, que cuspiu uma fumaça azulada e começou a trabalhar num ritmo acelerado, fazendo a vibração correr pelo chão de terra e espantar os passarinhos que ainda dormiam nas carrocerias de madeira. O plano dele para aquele dia era o mais difícil de todos os começos.
Ele precisava descobrir se os pulmões daquelas máquinas ainda aguentavam o fôlego ou se as artérias de nylon e borracha tinham se transformado em farelo. Ele esticou quase 30 metros de mangueira preta, dessas de alta pressão, com trama de aço, e foi direto para o Scania laranja que ele tinha limpado no dia anterior. Mas o primeiro obstáculo apareceu antes mesmo de ele encostar a ponta do bico de ar no bocal do tanque. O engate rápido da mangueira de serviço do caminhão estava tão cheio de terra de vespa e ferrugem que ele teve que passar quase meia hora cutucando com um arame fino e limpando com um pincelzinho para conseguir fazer a conexão travar. Quando finalmente deu o estalo do encaixe e ele abriu o registro do compressor, o som que se ouviu não foi o do tanque enchendo, mas sim um chiado agudo e desesperador que vinha de todos os cantos do chassi ao mesmo tempo. Era o som da derrota para qualquer um que não tivesse a paciência de um monge e a teimosia de uma mula, porque o ar saía por dezenas de rachaduras nas mangueiras que o sol e o tempo tinham deixado quebradiças como vidro. O velho não se abalou, fechou o registro, pegou um canivete bem amolado e um rolo de fita isolante de alta fusão, além de uma sacola cheia de emendas de latão que ele mesmo tinha torneado em casa. Ele se jogou debaixo do caminhão, sentindo o frio da terra úmida nas costas e o cheiro de graxa velha que parecia ficar mais forte ali embaixo, onde o vento não circulava. O espaço era apertado, o chassi do Scania é baixo quando os pneus estão murchos e ele precisava trabalhar com os braços erguidos, sentindo o sangue descer e as mãos começarem a formigar em pouco tempo. Cada mangueira que ele tocava se desmanchava na mão e ele ia cortando os pedaços ruins, fazendo as emendas com os niples de latão e apertando as abraçadeiras com uma chave de fenda pequena, um trabalho minucioso que exigia que ele ficasse com o rosto a poucos centímetros do metal frio e sujo. De vez em quando, uma crosta de ferrugem ou um pouco de terra seca caía nos olhos dele, e ele apenas piscava forte, limpava o rosto com o ombro do macacão e continuava o serviço, sem soltar um único palavrão ou demonstração de cansaço. A poeira ali embaixo era diferente. Era uma poeira pesada, com gosto de ferro e de história parada, que grudava no suor e formava uma lama preta na pele. Depois de umas 2 horas debaixo do primeiro bruto, ele tentou injetar ar novamente, e dessa vez o chiado diminuiu. Mas ele percebeu que as válvulas relé, aquelas que distribuem o ar para os freios traseiros, estavam travadas pela umidade que condensou dentro do sistema ao longo dos anos. Ele pegou um martelo de bola pequeno e começou a dar pancadas rítmicas e certeiras no corpo de alumínio das válvulas. Não era uma batida para quebrar, era um toque de mestre, feito para vibrar o êmbolo interno e soltar a zarcão que a oxidação tinha criado. O som do metal batendo no metal ecoava pelo pátio, e quem olhasse de fora acharia que ele estava apenas destruindo o que sobrou. Mas quem entende de mecânica sabe que o martelo é uma ferramenta de precisão quando usado pela mão certa. Na venda do seu Sebastião, o povo já estava no 2º ou 3º café, comentando que o louco do pátio estava dando marretada em sucata e que logo ele ia se cansar da brincadeira quando visse que o ar nunca ia segurar naquelas cuícas de freio podres. O velho ouvia o murmúrio distante da cidade, mas não desviava a atenção do manômetro que ele tinha instalado provisoriamente na linha principal. A agulha começou a subir, bem devagar, tremendo a cada libra de pressão que o compressor mandava para dentro do reservatório principal. Quando chegou em 40 libras, um estouro seco e alto fez o velho se retrair por 1 segundo. Era uma das cuícas de freio de estacionamento que tinha estourado a membrana de borracha interna, deixando o ar escapar todo de uma vez. Ele soltou um suspiro pesado. Saiu de debaixo do caminhão com dificuldade, as juntas dos joelhos estalando mais que o próprio caminhão, e olhou para o céu como se buscasse uma explicação, mas logo voltou para a caixa de ferramentas.
Ele sabia que o sistema de freio a ar de um caminhão que ficou parado tanto tempo é uma armadilha. As membranas ressecam e qualquer pressão a mais faz o material rasgar como papel. O problema era que ele não tinha membranas novas para todos os 30 caminhões ali, e ele precisava fazer aquelas rodas girarem para conseguir manobrar e tirar os veículos daquela cova de terra. Foi então que ele decidiu usar uma técnica antiga, daquelas que não se ensina mais em curso de mecânica moderno. Ele pegou o parafuso de recuo manual da cuíca, uma peça longa e grossa que serve para mecanicamente soltar a mola do freio de emergência, e começou a rosquear com uma chave de boca de 1 polegada e 1/4. O parafuso estava tão enterrado na sujeira que ele teve que usar um pedaço de cano como alavanca para conseguir o primeiro movimento. A cada meia volta, o ferro gemia, um som agudo de metal sofrendo contra metal, e o suor escorria pelo pescoço do velho, encharcando a gola do macacão. Ele precisava fazer isso em todas as rodas traseiras de cada caminhão, se quisesse que eles se movessem 1 centímetro que fosse. O esforço físico era bruto, exigia uma força que um homem daquela idade teoricamente não deveria mais ter. Mas a vontade de ver o serviço pronto parecia dar a ele um vigor renovado. O calor do sol agora já era insuportável. O metal do caminhão queimava a pele se encostasse por mais de 2 segundos e o ar parecia ter acabado ali dentro do pátio. Mas ele continuava, roda por roda, eixo por eixo. Ele percebeu que a terra ao redor dos pneus estava tão dura que, mesmo com os freios soltos, o caminhão não se moveria, pois a borracha tinha criado uma conformidade com o solo, como se tivessem sido enterrados propositalmente. Ele pegou uma alavanca de aço, dessas de trocar pneu de trator, e começou a cavar em volta de cada pneu, tirando a terra seca e as pedras que estavam travando o movimento. O trabalho era ingrato e parecia não render, porque para cada problema que ele resolvia, 2 novos apareciam na frente dele, como se a própria máquina estivesse resistindo à ideia de voltar ao trabalho. Ele olhou para as suas mãos e viu que estavam cheias de pequenos cortes e bolhas que começavam a se formar, mas a expressão no rosto dele era de uma calma absoluta. Quase uma meditação em cima da graxa e do ferro. Ele sabia que a resistência do ambiente era apenas um teste para a sua persistência e que o detalhe técnico que faria a diferença ainda estava por vir, escondido em algum canto escuro daquele chassi. O tempo passava e as sombras dos caminhões iam mudando de lado, mas o ritmo do velho era sempre o mesmo, constante como o tic-tac de um relógio de parede antigo que não atrasa nem adianta. Ele terminou de soltar os freios do primeiro Scania e tentou balançar o caminhão forçando o para-choque com o corpo, mas o bruto nem se mexeu. Parecia uma estátua de ferro fundido cravada no chão do interior. Foi nesse momento que ele percebeu que o problema não era apenas o freio ou a terra, mas sim os rolamentos de roda, que pela falta de movimento e pela entrada de água através dos retentores ressecados, deviam ter criado uma crosta de ferrugem nas pistas das esferas e roletes, travando os cubos de roda como se tivessem sido soldados. Aquilo era um balde de água gelada em qualquer esperança de rapidez, pois significava que ele teria que desmontar cada cubo, limpar cada rolamento e relubrificar tudo antes mesmo de pensar em rebocar ou dar partida. O desânimo tentou encostar no ombro dele, mas ele apenas pegou a sua estopa, limpou a graxa do rosto e olhou para o horizonte, onde o sol começava a perder a força, avisando que mais um dia de luta estava chegando ao fim sem que um único pneu tivesse girado. Ele não se sentia derrotado, apenas entendia que o caminho seria mais longo do que o imaginado e que a máquina exigia dele o máximo de respeito e dedicação técnica. Ele recolheu o compressor, enrolou as mangueiras com cuidado e guardou tudo no jipe, sentindo o peso do cansaço nos ossos, mas mantendo o olhar firme naquela fileira de gigantes silenciosos que pareciam o desafiar.
O silêncio do pátio agora era preenchido apenas pelo estalo do metal esfriando e pelo som distante de um rádio de pilha vindo da venda. Mas para o velho, o silêncio era uma conversa entre ele e o ferro, um entendimento de que amanhã a batalha continuaria com mais óleo, mais suor e a mesma paciência de quem sabe que o impossível é apenas uma questão de tempo e de ferramenta certa na mão de quem não tem medo de se sujar. Ele deu a partida no jipe e saiu devagar, os olhos fixos no retrovisor, vendo a frota ficar para trás na penumbra, sabendo que cada um daqueles caminhões já tinha começado a ser dele no momento em que ele decidiu não desistir diante da primeira dificuldade técnica que a natureza impôs ao seu projeto. O mundo podia chamar de loucura, mas ele chamava de ofício. E para um homem que viveu de consertar o que outros jogaram fora, aquele pátio não era um cemitério. Era uma oficina a céu aberto, esperando pelo milagre da persistência e do conhecimento acumulado em décadas de estrada e oficina pesada. Ao chegar na pensão, o corpo pedia cama, mas a mente desenhava o extrator de rolamentos que ele precisaria levar no dia seguinte, pois ele já tinha entendido que para ganhar aquela guerra, ele teria que vencer cada roda, uma por uma, no silêncio e na força bruta da mecânica de verdade. A quinta-feira amanheceu com um bafo de quentura que já avisava que o dia ia ser de lamber sabão, como a gente diz lá na minha terra, quando a lida aperta e o corpo pede arrego antes mesmo do café coado terminar de descer. O sol despontou vermelho, daquela cor de brasa que fica no fundo do fogão a lenha, e o velho já estava lá no portão, mas dessa vez ele não desceu do jipe com a mesma agilidade dos primeiros dias, porque o lombo dele já sentia o peso de cada parafuso que ele tinha enfrentado. Ele parou o carro, desceu devagar, esticando as pernas e ouvindo os estalos das articulações, que pareciam acompanhar o ritmo das dobradiças do portão enferrujado. Na venda do seu Sebastião, o movimento estava maior. Tinha chegado um pessoal de uma fazenda vizinha, e a roda de conversa era uma só. O louco dos caminhões e a sua teimosia de querer dar vida para o que o tempo já tinha sentenciado. Um deles, um sujeito que se dizia entendedor de ferro velho, dava risada alto, balançando a cabeça e dizendo que aquele velho ia acabar infartando debaixo de um chassi, porque o calor daquele pátio não era para quem já passou dos 60. O velho ouvia os ecos das risadas, mas não desviava o olhar do seu objetivo. Ele sabia que a dúvida dos outros é um combustível perigoso, ou te faz parar, ou te faz ir até o fim, só para ver o silêncio que vem depois. Ele trouxe no jipe uns pedaços de dormentes de ferrovia, madeira de lei, pesada e bruta, que ele tinha conseguido numa obra antiga, porque ele sabia que para levantar aqueles Scanias do chão de terra, nenhum macaco hidráulico ia segurar sem uma base de verdade. O problema era que a terra do pátio estava tão seca e fofa por cima que parecia areia movediça, e por baixo era dura como concreto, o que tornava o trabalho de calçar os eixos uma tarefa de paciência infinita. Ele começou a descarregar os dormentes, sentindo o peso da madeira nos ombros, o suor já encharcando a camisa de brim antes das 9 da manhã, e o cheiro do mato seco misturado com a poeira que ele mesmo levantava ao jogar os paus no chão. Ele precisava desmontar o primeiro cubo de roda, mas o caminhão estava tão enterrado que ele teve que cavar com uma picareta em volta do pneu, sentindo cada golpe vibrar nos braços e subir até o pescoço. O sol batia direto na nuca dele, sem dó, e a reverberação do calor nas chapas de metal dos caminhões criava uma zona de abafamento que fazia o ar parecer escasso. Ele posicionou o macaco de 20 toneladas, um monstro de ferro que ele carregava com um esforço visível, e começou a bombear a alavanca. O som do óleo hidráulico sendo comprimido era a única resposta que ele tinha da máquina, e o caminhão gemia,
A suspensão estalava, mas a roda se recusava a sair do buraco onde estava assentada há mais de uma década. Foi aí que a resistência do ambiente começou a mostrar as garras, porque conforme ele subia o macaco, o dormente afundava na terra e o caminhão permanecia no mesmo lugar, como se as raízes do mato tivessem se transformado em correntes invisíveis. Ele teve que parar, respirar fundo e recomeçar, dobrando a base de madeira, usando a inteligência para vencer a física do solo. O suor ardia nos olhos. O cansaço começava a pesar, como se ele estivesse carregando um dos caminhões nas costas. E por um momento, ele ficou parado, com a mão apoiada no paralama quente, olhando para o horizonte. Um dos rapazes da venda, um tal de Juninho, que se achava o mecânico da nova geração, chegou perto da cerca e gritou, com aquele tom de quem quer humilhar, sem parecer que está fazendo isso, perguntando se ele não queria que chamassem um guincho de verdade para acabar com aquele sofrimento. O velho nem olhou para trás, apenas continuou o que estava fazendo, mas por dentro a dúvida tentava encontrar uma brecha. Ele pensava no tempo que ainda faltava, nos outros 29 caminhões que esperavam a mesma lida, e o tamanho do desafio parecia crescer conforme o sol subia. Ele finalmente conseguiu levantar o eixo o suficiente para tirar o peso do pneu. E quando foi soltar as porcas da roda, encontrou o seu maior inimigo do dia. A graxa grafitada de 30 anos atrás tinha virado uma espécie de resina, uma cola tão dura que a chave de roda nem encaixava direito nos sextavados. Ele teve que usar um maçarico portátil para aquecer cada porca. O cheiro de borracha queimada e de graxa velha fritando subia num vapor tóxico que ele precisava evitar para não passar mal. O metal estalava com o calor do fogo, e ele, com uma alavanca de 2 metros e todo o peso do corpo, tentava soltar o primeiro parafuso. O esforço era tanto que as veias do pescoço dele saltavam e o rosto ficava vermelho como se fosse explodir. Quando a primeira porca finalmente cedeu, fez um estalo tão alto que parecia que o chassi tinha quebrado, e o som ecoou pelo pátio, fazendo o Juninho lá na cerca dar um passo para trás. Mas aquilo era só o começo, eram 10 porcas por roda, e ele ainda nem tinha chegado no cubo. A cada movimento ele sentia que o ambiente estava tentando expulsar ele dali, fosse pelo calor, pela poeira que entrava nos pulmões ou pelo cansaço que fazia as mãos tremerem na hora de segurar a ferramenta. Ele desmontou a tampa do cubo e o que viu lá dentro foi de desanimar qualquer um. Os rolamentos estavam secos e cobertos por uma crosta de ferrugem fina, resultado da umidade que entrou pelo retentor que tinha apodrecido. A graxa não existia mais. Era apenas um farelo preto e fedido. Ele pegou um pote de óleo diesel sujo e um pincel, começando a lavar as peças ali mesmo, no meio da terra, tentando salvar o que a negligência tinha tentado destruir. A dúvida agora não vinha mais dos outros, vinha da própria peça, que parecia condenada. Ele passava o dedo na pista do rolamento, sentindo as irregularidades, e sabia que aquilo ali não ia aguentar 10 quilômetros de estrada sem fundir tudo. Mas ele não tinha peças novas para todos. Ele precisava fazer aquilo girar, nem que fosse na base da teimosia. O dia foi passando e ele não parou nem para almoçar. Apenas tomava goles de água quente do galão que deixava na sombra do jipe, sentindo a barriga roncar, mas a mente focada no movimento da roda. A cada peça que ele limpava, ele via que a resistência era sistêmica. O sistema de freio estava colado. As lonas tinham abraçado o tambor com uma força que exigia batidas de marreta de 5 quilos para soltar. O som das marretadas era seco, sem eco, como se o pátio estivesse engolindo o barulho. O velho estava coberto de uma lama preta de graxa e suor. O rosto estava cinza de poeira, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas horas. O pessoal da venda já tinha ido embora para o almoço e voltado, e o comentário era que ele não ia aguentar até o final da tarde. Um senhor mais velho, que conhecia o dono da transportadora,
Parou o carro na estrada e ficou olhando de longe com um olhar de pena que doía mais do que qualquer crítica, porque ele via no esforço do mecânico o desespero de quem não aceita o fim das coisas. O calor do meio da tarde era o pior de todos. O metal do caminhão estava tão quente que fritava a pele, e o velho teve que usar trapos molhados para conseguir segurar nas ferramentas. Ele sentiu uma tontura leve. A vista escureceu por um segundo e ele teve que sentar no chão, encostado no pneu murcho, sentindo o coração bater acelerado no peito. Foi o momento em que a dúvida quase venceu. Ele olhou para as mãos calejadas, para as ferramentas espalhadas na terra e para a imensidão de ferro que ainda o esperava. E por um minuto ele se perguntou se o povo da venda não estava certo. Mas aí ele olhou para o motor limpo do dia anterior e lembrou do motivo de estar ali. Não era pelo dinheiro, não era pela glória, era pelo respeito àquilo que um dia foi vida e movimento. Ele se levantou, cambaleante, mas firme, pegou a estopa e continuou a limpeza. A resistência do ambiente continuava lá. O sol não esfriou, a poeira não baixou e os rolamentos continuavam ruins. Mas a dúvida tinha perdido o round. Ele montou o cubo de volta, agora com uma graxa nova que ele trouxe de casa. Uma graxa azul, brilhante, que parecia um insulto àquela ferrugem toda. Ele apertou a porca-castelo, colocou o contrapino e, com as últimas forças que tinha no braço direito, ele girou o pneu com a mão. O som foi áspero, não era o som de um rolamento novo, mas a roda girou. Ela deu 1, 2, 3 voltas antes de parar. Era o primeiro movimento real daquela frota em anos. Ele não comemorou. Não sorriu, apenas limpou as mãos na calça e olhou para o próximo pneu daquele mesmo caminhão. O silêncio do pátio agora parecia diferente. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio de quem estava sendo observado por máquinas que começavam a perceber que o descanso forçado estava chegando ao fim. O velho sabia que a lida ia ser bruta até o último dia, que a resistência do metal e da natureza não ia dar trégua, mas ele também sabia que cada volta daquela roda era uma palavra a menos que o povo da venda teria para dizer contra ele. O sol começou a baixar, as sombras voltaram a crescer e o velho, exausto e sujo como um carvoeiro, guardou as ferramentas com a certeza de que a dúvida é apenas uma peça que a gente ajusta com o tempo e com a ferramenta certa. O pátio continuava sendo um desafio impossível, mas agora ele tinha uma roda que girava, e para quem entende de caminhão, o movimento é o começo de tudo, e ele estava apenas começando. Ele entrou no jipe, o corpo doendo em lugares que ele nem lembrava que existiam, mas com o olhar fixo no portão, sabendo que amanhã a batalha seria contra o próximo cubo de roda, e ele estaria lá, firme, contra tudo e contra todos, até que o silêncio do descrédito fosse absoluto. A sexta-feira amanheceu com aquele cheiro de terra que não vê chuva faz tempo, um ar seco que parece que vai raspar a garganta da gente logo no primeiro suspiro, e o velho chegou no pátio com uma disposição que não batia com o cansaço que ele devia estar sentindo depois de tanto tempo debaixo de sol e de chassi de caminhão. Ele estacionou o jipe, desceu com a calma de sempre e ficou um tempo parado olhando para o motor do Scania laranja, que agora já brilhava no verde original depois de tanta limpeza. Mas o problema que ele ia enfrentar hoje era invisível e muito mais perigoso do que uma roda travada ou uma mangueira estourada. Ele sabia, e quem entende do riscado também sabe, que o maior inimigo de um motor diesel parado por anos não é o que está por fora, mas o que aconteceu dentro da bomba injetora, aquele coração de ferro e precisão que não aceita desaforo nem sujeira. O óleo diesel que ficou ali dentro por mais de uma década não é mais combustível. Ele se transformou numa espécie de verniz, uma cola marrom e grudenta que trava os elementos e a cremalheira de um jeito que, se você tentar forçar a partida sem antes resolver isso,
O motor pode simplesmente disparar até explodir ou quebrar o comando de válvulas na primeira volta. O velho abriu a sua caixa de ferramentas, pegou um jogo de chaves de estria que tinham o brilho do uso constante e começou a soltar os caninhos de alta pressão, aqueles que levam o diesel da bomba até os bicos injetores, um por um, com um cuidado que parecia que ele estava lidando com cristal. O pessoal lá na venda do seu Sebastião já estava a postos. Hoje tinha até mais gente do que o normal, porque o boato era que o velho ia tentar fazer o primeiro bruto roncar, e a aposta geral era de que o bloco ia rachar, ou que ele ia ser jogado longe pelo estouro de alguma junta velha. O Juninho, que se dizia mecânico de computador, ficava comentando que sem scanner e sem eletrônica, ninguém descobre o ponto de um motor daqueles, mas o velho nem ouvia, ele estava concentrado no som que a chave fazia ao encontrar a resistência do parafuso. Ele tirou a tampa lateral da bomba injetora Bosch. Um movimento milimétrico, e o que ele viu lá dentro confirmou o que ele já esperava. Os 6 elementos estavam lá em cima, travados pela goma do diesel velho, e a cremalheira, que é a peça que controla a quantidade de combustível que entra no motor, não se mexia nem 1 milímetro. Se ele desse partida com a cremalheira travada na posição de carga total, o caminhão ia acelerar até o talo sem controle nenhum, e aí não tem freio nem chave que segure o estouro do aço. Ele pegou um frasco com uma mistura de querosene, óleo lubrificante fino e um solvente que ele mesmo preparava, e começou a gotejar aquela solução em cima de cada elemento, usando uma seringa veterinária para ter certeza de que o líquido ia penetrar onde a folga é menor do que um fio de cabelo. O sol começou a esquentar o metal da bomba e o cheiro daquela mistura química subiu forte, misturando com o bafo do pátio, mas o velho permanecia ali, inclinado sobre o motor, com a mão firme e o olhar atento em cada detalhe técnico que o tempo tentou esconder. Ele pegou um pedaço de madeira de lei, um toquinho de jacarandá bem liso e um martelinho de latão e começou a dar toques rítmicos na lateral da bomba, não para bater, mas para criar uma vibração que ajudasse o solvente a descer pelas galerias internas. Era um trabalho de paciência que nenhum desses mecânicos de hoje em dia tem, porque exige que você sinta o metal respondendo através da ferramenta, uma conversa silenciosa entre o homem e a máquina que só a experiência de décadas de oficina ensina. Ele passava a estopa suja na testa, limpava o óleo que escorria pelos braços e voltava ao gotejamento, elemento por elemento, esperando a reação química fazer o serviço dela. De repente, um estalo quase imperceptível aconteceu lá dentro da carcaça de alumínio da bomba, e o velho deu um meio sorriso que ninguém viu. Era o primeiro elemento que tinha descido, vencendo a resistência daquela cola de diesel velho. Ele continuou a vibração e o gotejamento sem pressa, enquanto o calor do pátio ia ficando cada vez mais pesado e o silêncio da cidade parecia estar focado apenas naquele som metálico e rítmico que ele produzia. O detalhe técnico aqui é o que separa o profissional do aventureiro. Se ele tentasse empurrar o elemento com uma chave de fenda, ele riscaria a superfície espelhada do pistão e a bomba perderia a pressão, condenando o motor a uma marcha lenta e irregular e falta de força na subida. O velho sabia que a pressa ali era o caminho mais curto para o prejuízo, então ele esperava o tempo do solvente, respeitando a química e a física da peça. Ele aproveitou a espera e foi soltar os bicos injetores para verificar se a ponta deles não estava carbonizada ou entupida. Um trabalho que exigiu que ele usasse uma alavanca longa porque os bicos estavam soldados no cabeçote pela fuligem de anos de trabalho pesado. Quando o primeiro bico saiu, ele examinou a ponta sob a luz forte do sol e viu que o buraquinho por onde o diesel deveria sair atomizado estava fechado por uma crosta de carvão duro como pedra. Ele pegou uma escovinha de aço de cerdas finas, dessas de ourives, e começou a limpeza manual, soprando de vez em quando para tirar a poeira e verificando a vedação da agulha interna.
Lá na venda, o pessoal começou a se agitar, achando que ele estava demorando demais e que nada ia acontecer. Mas quem conhece de diesel sabe que o motor é um sistema, e se uma parte não estiver perfeita, o resto todo sofre. O velho voltou para a bomba injetora e testou a cremalheira com o dedo mindinho. Ela se moveu uns 2 milímetros. Foi o suficiente para ele saber que estava no caminho certo. Ele continuou o processo por mais 3 horas, sob um sol que parecia querer derreter o asfalto lá fora, mas ele não arredava o pé de cima do estribo do Scania. Ele desmontou a válvula de pressão que fica no topo da bomba e limpou a mola e o assentamento, que estavam cobertos por uma borra verde escura, sinal de que o combustível tinha sofrido um processo de oxidação severo. O suor pingava em cima da bomba, e ele limpava na hora, porque sal de suor e precisão mecânica não combinam. O detalhe técnico que ele começou a observar agora era o retorno do diesel. Ele montou uma linha provisória de mangueira transparente para ver o fluxo do combustível quando ele finalmente forçasse a sangria. Ele sabia que o segredo de um motor que ficou parado tanto tempo não é só fazer ele girar, mas garantir que o combustível chegue limpo, sem bolhas de ar e com a pressão correta para vencer a resistência das molas dos bicos. Ele olhou para o sistema de avanço da bomba, aquela peça que controla o tempo de injeção conforme a rotação aumenta, e percebeu que a mola interna estava com um pouco de oxidação superficial, o que poderia fazer o caminhão mancar em alta rotação. Ele não hesitou, desmontou a tampa traseira, aplicou o desengripante com precisão cirúrgica e usou uma pinça longa para limpar cada volta da mola até que o metal brilhasse novamente. O pessoal da cidade começou a se aproximar da grade do pátio, curiosos com o silêncio absoluto do velho e com a montanha de peças pequenas que ele tinha organizado em cima de um pano branco sobre o paralama. Eles não entendiam que cada arruela de cobre que ele estava lixando em cima de um vidro plano era essencial para evitar a entrada de ar no sistema. O velho pegou o seu galão de óleo diesel novo, purinho e sem mistura, e encheu um pequeno reservatório que ele tinha pendurado no capô do caminhão para fazer uma alimentação por gravidade, eliminando qualquer problema que o tanque sujo pudesse causar naquele primeiro momento. A tarde já estava indo para o fim. As sombras dos gigantes alaranjados se esticavam pelo chão de terra como se estivessem acordando de um sono profundo. E o velho finalmente sentiu que a cremalheira da bomba estava livre, correndo de um lado para o outro com o toque mais leve possível. Era o sinal que ele precisava. Ele montou tudo de volta, trocou as juntas de papel por outras que ele mesmo tinha recortado com uma tesoura afiada, usando um papel especial que ele guardava numa pasta, e apertou cada parafuso com o torque que a mão de mecânico experiente conhece, sem precisar de torquímetro de relógio. Ele olhou para os outros caminhões da fila e soube que teria que repetir aquele ritual mais 29 vezes, mas o desafio não o assustava mais, porque agora ele tinha o controle do coração da primeira máquina. O silêncio do pátio era agora preenchido por uma expectativa quase física, como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Ele não deu partida, ele não tentou girar o motor ainda, ele apenas terminou a montagem técnica e guardou as ferramentas, limpando cada uma com um trapo embebido em óleo para evitar a ferrugem da noite. Ele desceu do estribo, sentindo as pernas pesadas e as costas reclamando da posição curvada. Mas os olhos dele brilhavam com a certeza de quem venceu a primeira grande batalha contra a inércia química. Na venda do seu Sebastião, as conversas diminuíram de tom quando viram o velho guardar tudo, achando que ele tinha desistido por hoje. Mas quem entende de mecânica de verdade sabe que o que ele fez ali foi o mais difícil. Ele devolveu a vida para as entranhas da máquina sem precisar de uma única gota de sorte. O sol se pôs atrás das carrocerias,
deixando o pátio numa penumbra avermelhada que fazia o Scania parecer um monstro de aço pronto para dar o bote. E o velho entrou no seu jipe com a alma lavada. Ele sabia que a virada estava próxima e que o detalhe técnico que ele resolveu hoje era a diferença entre um motor que volta a trabalhar e um motor que vira sucata num estalar de dedos. O caminho para a pensão foi feito em silêncio, sem rádio ligado, apenas ele e o som do vento no rosto, pensando na sequência de amanhã e na sangria final que traria o som do diesel de volta para aquele vale de ossos de metal. A resistência do ambiente continuava lá. O calor voltaria e a poeira não daria trégua, mas o velho mecânico já tinha decifrado o código da primeira bomba injetora, e isso era tudo o que ele precisava para continuar acreditando que o impossível era apenas uma palavra usada por quem tem preguiça de se sujar de graxa e de prestar atenção no que a máquina está tentando dizer. O pátio ficou para trás, envolto na escuridão, mas agora o coração do Scania laranja estava livre da cola do tempo, esperando apenas o sopro de ar comprimido e a faísca da compressão para anunciar para todo o interior que o dono daquela frota não era louco. Era apenas um homem que respeitava a engenharia e o tempo das coisas. O sábado amanheceu com uma brisa que trazia o cheiro do mato molhado pelo orvalho. Mas o velho sabia que aquela trégua do calor era passageira e que logo o pátio voltaria a ser aquela fornalha de chapa e ferro que ele vinha enfrentando a semana toda com uma persistência que já estava começando a incomodar o pessoal da cidade. Ele chegou no portão da transportadora e, em vez de descer apenas com a sua maleta de ferramentas habitual, ele parou o jipe de ré e revelou o que tinha na caçamba. Eram 4 baterias de 150 amperes cada uma, peças novas, pesadas como chumbo fundido, e que brilhavam com aquele preto plástico que indica energia pronta para ser despejada. Ele descarregou uma por uma, sentindo o peso nos braços e a pressão nas costas, colocando-as no chão de terra com um cuidado quase religioso, porque ele sabia que ali estava a chave para quebrar o silêncio de anos daquele lugar esquecido por Deus. O pessoal na venda do seu Sebastião hoje não estava apenas tomando café. Tinha gente que trouxe cadeira de praia para sentar na calçada e ficar olhando, porque o boato de que o velho ia dar a partida no primeiro Scania tinha corrido às fazendas vizinhas como fogo em rastilho de pólvora. O Juninho estava lá, encostado num poste, com aquele sorrisinho de lado de quem já preparou a piada para o momento em que nada acontecesse. Mas o velho não dava a mínima para a plateia. Ele pegou um jogo de cabos de cobre que ele mesmo tinha montado, fios grossos como o polegar de um homem de lida, com terminais de bronze maciço que ele tinha lixado até o metal ficar vivo, garantindo que a corrente elétrica não encontrasse nenhuma resistência no caminho. O detalhe técnico aqui, que muita gente ignora na hora do desespero, é que um motor diesel desse tamanho precisa de um golpe de corrente muito alto para vencer a inércia dos pistões gigantes e a viscosidade do óleo, que mesmo novo, ainda oferece uma resistência bruta no primeiro giro. O velho conectou as baterias em série e em paralelo, montando um banco de 24 volts, que seria capaz de virar um navio se fosse preciso. E depois subiu no estribo do Scania laranja com uma lata de óleo lubrificante fino na mão. Antes de qualquer tentativa de giro, ele fez a última sangria, aquela que separa o mecânico de verdade do trocador de peças. Ele soltou os caninhos de alta pressão lá no topo dos bicos injetores, deixando a porca apenas encostada, para que o ar pudesse sair conforme a bomba injetora mandasse o diesel para cima. Ele não ia usar éter, ele não ia usar spray de partida rápida que estoura anel de segmento e racha cabeçote. Ele ia fazer o motor acordar no diesel e na compressão, do jeito que a engenharia sueca mandou fazer na década de 70.
O sol já estava começando a castigar a nuca do velho e o suor escorria por dentro do macacão, mas a mão dele estava firme quando ele conectou o cabo de massa no chassi, fazendo saltar uma faísca azul que estalou no ar parado. Ele entrou na cabine. O cheiro de mofo agora estava misturado com o perfume do diesel novo que ele tinha espalhado pelo sistema. E ele sentou no banco de molas que rangeu sob o seu peso. Ele não girou a chave de imediato. Primeiro, ele ficou ali, com a mão no volante de baquelite preta, sentindo a alma da máquina, lembrando de quantas estradas aquele bruto já tinha devorado e de quantos homens já tinham confiado a vida naquele painel de instrumentos redondo e simples. Lá fora, o silêncio da multidão de curiosos era absoluto. Dava para ouvir o barulho do compressorzinho que ele tinha deixado ligado para manter o ar das cuícas alto e evitar que o caminhão travasse no lugar. O velho puxou o afogador de parada, verificou se o câmbio estava no neutro, balançando a alavanca de um lado para o outro e sentiu o clique seco da engrenagem livre. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e girou a chave para a posição de ignição. As luzes vermelhas do painel, aquelas que indicam pressão de óleo e carga de bateria, acenderam fracas no começo e depois ganharam força conforme o contato se firmava, parecendo dois olhos vermelhos acordando num rosto de ferro. O momento da virada baseada na experiência prática chegou quando ele, em vez de apenas segurar a chave, deu apenas um toque curto no motor de arranque. O som foi um clique seco do solenoide, seguido de um gemido metálico pesado. Uém, uém, uém. O motor resistiu. O virabrequim tentou girar, mas o óleo antigo e a compressão altíssima seguraram o movimento. Na venda, alguém soltou uma risada abafada, achando que o velho tinha chegado no limite do que o ferro permitia. Mas o velho sabia que aquele primeiro esforço era apenas para quebrar a inércia e fazer o óleo circular pelas galerias laterais. Ele esperou 30 segundos para a bateria recuperar a química, limpou o suor dos olhos e deu o segundo arranque. Dessa vez o som foi diferente. O motor de arranque, alimentado por aquele banco de baterias monstro, girou com uma vontade que parecia que ia arrancar o bloco do chassi. Uém, 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 vral, vral, vral. O caminhão inteiro balançou sobre as molas. A poeira que estava acumulada nas frestas da cabine subiu numa nuvem fina e o escapamento vertical soltou um sopro de ar frio que balançou as folhas da mangueira próxima. O velho não parou. Ele manteve o dedo no botão de partida, sentindo a vibração subir pela coluna de direção até os seus ombros. Um tremor que indicava que os pistões estavam começando a criar calor dentro das câmaras de combustão. De repente, um dos cilindros deu um estouro seco. Uma fumaça branca e espessa saiu pelo cano, cheirando a diesel cru, e o ritmo do giro mudou, ficando mais leve e mais rápido. Ele sabia que a experiência ali era tudo. Se ele soltasse a partida agora, o motor ia morrer e ele ia perder o calor acumulado. Então, ele continuou forçando, deixando a bomba injetora vencer a resistência dos bicos. Mais um cilindro pegou, depois outro, e o Scania começou a tossir uma fumaça cinza que logo foi ficando preta, indicando que o diesel estava queimando de verdade. O barulho era ensurdecedor dentro do pátio. Um som de metal batendo no metal que parecia que o motor ia se desmanchar, mas era apenas o som dos tuchos e dos balancins sendo lubrificados pela primeira vez em 15 anos. O velho manteve o pé levemente encostado no acelerador, sentindo a resposta do motor. E quando ele percebeu que o ritmo estava firme, ele soltou a chave. O ronco do motor DS-11 estabilizou num compasso lento e pesado. Aquele tá-tá-tá-tá característico que faz o chão tremer e o peito da gente vibrar junto. A fumaça preta deu lugar a um tom azulado e constante, e o cheiro de diesel queimado tomou conta de todo o pátio, apagando o cheiro de mofo e de abandono. Lá na venda do seu Sebastião, o silêncio foi de cair o queixo.
Ninguém disse uma palavra. O Juninho ficou com a boca aberta e a caneca de café parada no ar, enquanto os velhos fazendeiros tiravam o chapéu num gesto involuntário de respeito. O velho mecânico continuou dentro da cabine, os olhos fixos no manômetro de óleo que agora marcava 4 quilos de pressão, indicando que o coração do gigante estava sadio e com sangue circulando com força. Ele não comemorou, não acenou para ninguém, apenas ficou ali, sentindo o calor que começava a subir do assoalho e ouvindo a música que só quem passou a vida em oficina consegue entender. Ele sabia que esse era o momento da virada, onde a técnica e a paciência venceram o tempo e o descrédito, e que a partir de agora ninguém mais ousaria chamar ele de louco naquele lugar. O Scania laranja estava vivo. O pátio, que era um cemitério, tinha acabado de presenciar um renascimento. E a vibração daquele motor era o aviso de que o velho ia cumprir a promessa de levar todos os caminhões dali, um por um, na força do braço e no conhecimento de quem nunca desistiu do ferro. O sol agora brilhava forte, refletindo no metal limpo do motor, e a fumaça subia em direção ao céu azul do interior, como um sinal de vitória técnica sobre a ferrugem e a ignorância. Ele desceu do caminhão com as pernas ainda tremendo um pouco pela descarga de adrenalina, limpou as mãos na estopa preta e olhou para o pessoal da venda com um olhar de quem não precisava dizer nada para ser entendido. A história estava mudando de rumo. E o silêncio que se seguiu ao ronco do motor era o maior troféu que ele poderia ganhar naquele sábado de glória mecânica. O desafio ainda era grande. Faltavam muitos cubos de roda e muitas bombas injetoras, mas o segredo tinha sido revelado e a primeira batalha contra o impossível tinha sido vencida com a dignidade de quem conhece o valor de cada gota de óleo e de cada giro de um virabrequim. Depois que o primeiro Scania alaranjado firmou o passo e o ronco do motor DS-11 se tornou uma música constante naquele pátio, o velho não perdeu tempo com comemorações ou prosas fiadas, porque ele sabia que o relógio da vida e o sol do interior não param para ninguém admirar obra feita. Ele deixou o bruto trabalhando em marcha lenta por quase 1 hora, apenas observando o ponteiro da temperatura subir devagar e o manômetro do óleo se manter firme, enquanto a água do radiador, que ele tinha completado com cuidado, circulava tirando a febre de tantos anos de abandono. O barulho do motor funcionando ali, no meio daquele cemitério de ferro, mudou o clima de tudo, e até o cheiro do lugar agora era outro. Era cheiro de trabalho e de óleo diesel queimado com vontade. Mas a resolução de uma frota inteira não se faz apenas com o motor pegando, e o velho sabia que o próximo passo era o mais ingrato e o que exigia mais da paciência de um homem que conhece a lida pesada. Ele precisava fazer aquelas máquinas se moverem por conta própria, e o problema que ele enfrentava agora era a embreagem. Como o caminhão ficou parado por mais de 1 década, o disco de embreagem tinha colado no platô e no volante do motor por causa da umidade e da oxidação natural, formando uma peça única que não desengatava nem com a força do pé mais pesado. Se ele tentasse forçar a marcha com o motor funcionando, o câmbio ia roncar e as engrenagens podiam se quebrar. E se ele tentasse dar a partida com a marcha engatada, o caminhão daria um pulo e poderia atropelar o que tivesse pela frente, inclusive ele mesmo. O velho então pegou uma ferramenta que ele mesmo tinha fabricado, uma espécie de espátula fina e longa de aço-mola, e removeu a tampa de inspeção na carcaça do câmbio, um lugar de difícil acesso onde o óleo velho e a terra tinham criado uma crosta que ele precisou raspar com a ponta do canivete. Ele se deitou novamente debaixo do chassi, sentindo o calor do motor que agora soprava em seu rosto, e com uma lanterna de mão ele iluminou o conjunto da embreagem, vendo a mancha de ferrugem que unia o disco ao ferro. Com movimentos curtos e precisos, ele foi inserindo a lâmina de aço entre o disco e o volante,
dando batidas milimétricas com um martelinho de latão para não riscar a face espelhada do metal. Era um serviço de paciência de quem não tem pressa de chegar em casa, um toque aqui, um ajuste ali, enquanto o motor continuava seu tá-tá-tá-tá, compassado logo acima da sua cabeça. Na venda do seu Sebastião, o pessoal agora não ria mais. Eles ficavam em silêncio, observando a silhueta do velho trabalhando debaixo do gigante, e até o Juninho já tinha guardado as piadas sobre scanner e eletrônica, porque ele estava vendo ali o que nenhum curso de computador ensina, que é a sensibilidade de entender onde o metal está sofrendo. Depois de quase 2 horas de marteladas rítmicas e muita aplicação de solvente, o velho pediu para um dos rapazes da venda, que se aproximou curioso, para sentar na cabine e manter o pé no pedal da embreagem com força. O rapaz, meio sem jeito por estar participando daquilo, fez o que o velho mandou e, de repente, ouviu-se um estalo seco, um clac metálico que ecoou por dentro da carcaça. O disco tinha soltado. O velho saiu de debaixo do caminhão, limpou o rosto sujo de fuligem e deu o sinal para o rapaz tentar engatar a primeira marcha. Quando a alavanca longa do Scania deslizou suave para a posição e o caminhão não morreu, o velho soube que a primeira vitória técnica estava completa. Mas a frota tinha 30 unidades, e ele não pretendia fazer aquilo 30 vezes daquele jeito manual. Então, ele usou a inteligência de quem já passou muita necessidade em beira de estrada. Ele usou o primeiro Scania como um burro de carga e uma estação de ar móvel. Ele conectou as mangueiras de ar do caminhão funcionando diretamente nos reservatórios do segundo Scania da fila, um Mercedes 1113 branco que estava com os pneus menos enterrados. Ao injetar o ar comprimido do primeiro para o segundo, ele conseguiu destravar as cuícas de freio e carregar o sistema pneumático sem precisar de compressores externos barulhentos, criando uma espécie de transfusão de vida entre as máquinas. O passo a passo foi se tornando um processo industrial solitário. Ele passava para o próximo caminhão, limpava a bomba injetora com a técnica do querosene que ele tinha aprimorado, sangrava o sistema, trocava o óleo do cárter por um lubrificante de lavagem e usava o banco de baterias monstro para dar o arranque. O pátio, que antes era o reino do silêncio, agora parecia uma orquestra descompassada de motores diesel acordando em horários diferentes. Ao final do terceiro dia de trabalho intenso, nessa fase de resolução, ele já tinha 5 caminhões funcionando, e 3 deles já conseguiam se mover alguns metros para frente e para trás, o suficiente para ele começar a reorganizar o espaço e tirar as máquinas daquela cova de terra que as prendia. O detalhe técnico que ele observava agora era a lubrificação dos diferenciais e das caixas de câmbio, porque não adiantava o motor estar bom se a transmissão estivesse seca ou com água misturada no óleo 90. Ele abria cada bujão de dreno e via o que saía. Se fosse uma pasta cinza, ele sabia que tinha infiltração e que precisaria lavar tudo com diesel antes de colocar óleo novo. O trabalho era pesado. As mãos do velho estavam inchadas e as costas pareciam um feixe de molas cansado, mas ele não parava. O povo da cidade começou a ver que a coisa era séria quando o primeiro comboio de 3 caminhões saiu do fundo do pátio e estacionou perto do portão, todos com os motores roncando em harmonia e as luzes de freio brilhando depois que ele limpou os contatos dos soquetes enferrujados. O herdeiro da transportadora, que antes olhava para aquilo tudo como se fosse um fardo de dívidas e sucata, apareceu no pátio com uma expressão de quem não estava acreditando no que via, pois aqueles veículos que ele achava que valiam apenas o preço do peso no ferro velho, agora mostravam a imponência de máquinas que ainda podiam carregar o progresso nas costas. O velho não deu atenção para o homem. Ele estava focado no próximo Scania, um 111 que tinha o chassi mais longo e que parecia ter sido usado para puxar carretas de grãos.
O processo de resolução construída passo a passo era como uma escada que ele subia degrau por degrau, sem pular nenhum detalhe, desde a verificação das cruzetas do cardan até a limpeza dos terminais de direção que rangiam como almas penadas. Ele percebeu que a resistência do ambiente tinha mudado. A terra, que antes era uma armadilha, agora estava sendo compactada pelo movimento dos pneus dos caminhões que já rodavam, facilitando o trabalho de manobra. O calor continuava, a poeira continuava, mas a sensação de derrota tinha sido substituída por um ritmo de oficina produtiva. Ele montou uma linha de produção para os bicos injetores, limpando-os em lotes e testando a pressão de abertura com uma bomba manual que ele instalou em cima de uma bancada improvisada de dormentes. Cada bico que voltava a chiar com o diesel atomizado era uma promessa de que o próximo motor pegaria mais fácil. Ele começou a notar pequenos detalhes que só um olho treinado percebe, como a posição das abraçadeiras originais e as marcas de manutenção de mecânicos que tinham passado por ali décadas atrás, sentindo uma conexão silenciosa com esses homens que, como ele, também cuidaram daquelas máquinas. O cansaço físico era compensado pela clareza mental de quem está resolvendo um enigma gigante, onde cada peça se encaixava no seu devido tempo e com a ferramenta certa. O silêncio que antes era de descrédito na venda do seu Sebastião, agora era de curiosidade respeitosa. E alguns homens da cidade começaram a perguntar se o velho não precisava de um ajudante para carregar as baterias ou buscar peças. Mas ele recusava educadamente com um aceno de cabeça, preferindo a solidão do seu trabalho e a pureza do seu método. Ele sabia que para levar todos os caminhões dali, ele precisava garantir que cada um deles fosse capaz de aguentar o tranco de uma viagem de pelo menos 100 quilômetros até a sua própria oficina. E isso exigia que ele revisasse as correias, as mangueiras de arrefecimento e a integridade das correias do alternador. O sol se punha mais uma vez, pintando o céu de um roxo profundo, e o velho parou por 1 minuto para observar os 10 caminhões que já estavam prontos e alinhados, formando uma parede de aço e dignidade recuperada que mudava completamente a paisagem daquela entrada de cidade. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas também a leveza de quem sabe que o trabalho honesto e o conhecimento técnico são as únicas ferramentas capazes de vencer o tempo e a negligência. A resolução estava quase completa. O plano de retirada estava traçado na sua cabeça e ele já conseguia ouvir o som de 30 motores diesel roncando juntos, um rugido que seria ouvido em todo o vale e que provaria de uma vez por todas que nada é sucata enquanto houver um homem com óleo nas mãos e paciência no coração para enxergar a vida por baixo da ferrugem e do descaso. Ele guardou o seu martelinho de latão, limpou a espátula de aço mola e olhou para o horizonte, sabendo que faltava pouco para o último ato daquela jornada que todos disseram ser impossível, mas que ele, no silêncio da sua oficina a céu aberto, transformou numa lição de mecânica e de vida que ninguém ali jamais esqueceria. O pátio agora não era mais um cemitério, era um berçário de gigantes que esperavam apenas o comando final para voltar a dominar as estradas de asfalto e de terra. E o velho, sujo e exausto, era o único que detinha a chave para libertar todos eles daquela prisão de poeira e tempo parado. O dia da partida final chegou com um céu limpo, daqueles que não têm uma única nuvem para fazer sombra, e onde o azul parece tão profundo que chega a cansar o olho de quem olha para cima por muito tempo. O pátio da antiga transportadora, que durante anos foi o retiro do silêncio e da ferrugem, estava agora tomado por uma vibração que fazia as vidraças das casas vizinhas tremerem de leve e constante. Eram 30 motores trabalhando ao mesmo tempo.
Uma orquestra de ferro e diesel que soltava uma fumaça cinzenta e ritmada para o alto, criando uma névoa que cheirava a estrada e a progresso recuperado. O velho estava parado junto ao portão, vestindo o mesmo macacão de brim azul que agora tinha mais marcas de graxa e suor do que cor original, segurando uma caneca de café que o seu Sebastião tinha mandado entregar como um gesto mudo de desculpa. Ele não olhava para a multidão que se aglomerava na calçada da venda. Gente que veio de longe para ver o milagre dos caminhões que andavam sozinhos. Ele olhava para a fila de gigantes alinhados, cada um com os pneus cheios, os faróis limpos e o ronco estabilizado na temperatura certa de trabalho. O detalhe técnico daquele momento não era mais sobre bicos ou bombas. Era sobre a logística de tirar 30 caminhões dali com apenas uma mão de motoristas que ele tinha contratado na cidade vizinha. Homens antigos do trecho que sabiam como tratar um câmbio de reduzida sem arranhar a engrenagem. O velho deu o sinal, um aceno simples com o chapéu de palha, e o primeiro Scania laranja, aquele que foi o primeiro a acordar da letargia, começou a se mover com um solavanco curto e seco. O som das rodas esmagando o cascalho do pátio foi como um trovão baixo. E conforme o caminhão passava pelo portão enferrujado, o silêncio da multidão era absoluto. Um respeito que não precisava de aplauso, porque a grandeza do trabalho falava por si só. Não era apenas um caminhão saindo, era a prova viva de que o conhecimento de uma vida inteira de oficina vale mais do que qualquer teoria de livro ou pressa de quem não entende o tempo do metal. O segundo caminhão, o Mercedes 1113 branco, veio logo atrás, mantendo a distância exata, com o motor OMI 352 cantando limpo e as molas da suspensão rangendo levemente conforme ele enfrentava o desnível da calçada. O velho permanecia ali, imóvel, contando cada um que passava, verificando o fumo do escapamento e o alinhamento dos eixos, com o olhar técnico que não descansa nem no momento da vitória. Ele via o Juninho lá no fundo, encostado na parede da venda, com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, sentindo talvez o peso da própria ignorância diante da autoridade do fato realizado. O calor do asfalto lá fora já subia em ondas e o comboio ia se esticando pela estrada de terra, levantando uma poeira vermelha que se misturava à fumaça do diesel, criando uma imagem que parecia ter saído de um tempo que todos ali achavam que não voltava mais. Cada caminhão que cruzava o portão era um pedaço da história daquela região que estava sendo resgatado da cova. E o velho sentia o peso do cansaço acumulado nas juntas e nos ossos, mas não deixava transparecer nenhum sinal de fraqueza. Quando o último caminhão, um Scania 111 de chassi longo, que deu mais trabalho na parte de freios, finalmente passou por ele e ganhou a estrada, o pátio ficou vazio, restando apenas as marcas profundas dos pneus na terra e alguns restos de estopa e latas de óleo vazias pelos cantos. O silêncio voltou a tomar conta do terreno, mas não era mais o silêncio do abandono, era o silêncio do dever cumprido, de um lugar que cumpriu o seu papel de berçário para aquela ressurreição mecânica. O velho caminhou até o seu jipe, que estava estacionado num canto, guardou a caneca de café e fechou a caixa de ferramentas, com um estalo metálico que pareceu colocar um ponto final naquela jornada. Ele não fez discurso, não deu entrevista para os curiosos, e não parou na venda para receber os parabéns. Ele apenas deu a partida no seu motorzinho a gasolina, que respondeu de pronto, e saiu devagar, seguindo o rastro da poeira deixada pela sua frota. O povo da cidade ficou ali parado por muito tempo, olhando para a estrada vazia, sentindo o cheiro do diesel que ainda pairava no ar e processando o que tinham acabado de presenciar. Eles pensaram que ele estava louco, disseram que o ferro tinha virado pedra e que o tempo tinha vencido a máquina, mas agora tinham que conviver com a imagem de 30 gigantes rodando por conta própria rumo ao horizonte. A lição não foi dita, foi feita,
e a autoridade do velho mecânico ficou impregnada naquelas paredes de chapa galvanizada e no chão batido do pátio. Ele sabia que o trabalho não terminava ali, que na oficina dele ainda haveria meses de ajustes finos e pintura. Mas a parte bruta, a guerra contra a imobilidade e contra o descrédito, essa já estava ganha. O sol continuava batendo forte, o mormaço da estrada era o mesmo de sempre, mas a alma do velho estava leve, como se ele tivesse tirado um peso de toneladas de cima dos próprios ombros. Ele olhou pelo retrovisor e viu a entrada da cidade ficando para trás, e um meio sorriso apareceu no seu rosto, curtido pelo tempo, não de arrogância, mas de satisfação técnica. Ele tinha dito que levaria todos, e lá estavam eles, roncando grosso e cortando o vento, provando que a paciência e o respeito pela mecânica de verdade são as únicas coisas que não enferrujam com o passar dos anos. O silêncio que ele deixou para trás na venda do seu Sebastião era o maior troféu que um homem do seu estilo poderia desejar. O silêncio de quem não tem mais o que falar, porque a realidade se encarregou de explicar tudo. A estrada agora era o caminho da volta, e o velho seguia firme, com as mãos calejadas no volante e o coração batendo no mesmo ritmo dos motores que ele trouxe de volta à vida, sentindo o cheiro de óleo diesel e de vitória que o vento trazia da frente do comboio. O mundo pode mudar, as máquinas podem ficar mais modernas e cheias de frescura, mas enquanto houver um homem que saiba como um parafuso se comporta e como o fogo do diesel se acende na compressão, o passado nunca estará morto, estará apenas esperando a mão certa para girar a chave e retomar o seu lugar de direito no mundo. E assim, sem alarde e sem pressa, o velho mecânico e sua frota de 30 caminhões sumiram na curva da estrada, deixando para trás uma cidade que aprendeu, da maneira mais silenciosa possível, que nunca se deve subestimar a teimosia de quem entende de ferro e de honra.